Boa tarde, pessoal. Dando sequência aos sistemas agroflorestais, vamos continuar no sistema silvo-agrícolas, falando agora do segundo sistema, silvo-agrícola, e o segundo mais antigo, que é o sistema Taungia. Esse sistema, ele, ao contrário do sistema em aleias, ele tem uma alternância de cultivos. Então, nesse sistema Taunja, no início você tem o sistema de cultura agrícola mais floresta, porém, em determinado ponto você acaba com o cultivo agrícola e mantém somente a floresta, aí trabalhando com 100% de espécies florestais de uso, né? Então, você tem uma utilização dessas espécies no seu total até a renovação desse sistema, onde você entra com o cultivo agrícola. Então, ele surgiu na Ásia, né, na Birmânia, que significa cultivo de encostas. Então, ele também foi um cultivo, um sistema agrícola para floresta, para a região florestal, floresta tropical, e floresta tropical com declive. Então, em uma região de floresta tropical onde chove demais, você ter declive, você ter agricultura, você tem uma erosão do solo muito grande. Então, ele veio para plantio de árvores em áreas, naquelas áreas de agricultura migratória que a gente comentou, onde a pessoa abria a área, fazia agricultura, abandonava aquela área, deixava crescer uma capoeira ou uma mata nativa e depois de um tempo voltava ali. Na verdade, nesse sistema você, ao invés de deixar a floresta nativa crescer, você planta 100% de espécies de interesse. Então ele é de muito uso para regiões tropicais. Então tem essa utilização mais bem localizada aí. Hoje é designado para qualquer combinação de cultivos durante as fases de estabelecimento da árvore, e o objetivo principal seria a madeira. Então o objetivo principal é a floresta, é a produção de madeira ou subprodutos florestais. Então a gente tem um cultivo agrícola nesse meio, no período inicial, que seria a substituição dessa agricultura migratória. A agricultura migratória você abre ou para pasto ou para cultivo, e deixando 2, 3 anos, e aí deixa a capoeira voltar. Então, no caso, ao invés de deixar a capoeira voltar, você planta as árvores, conduz o manejo até você ter a floresta, retirar e fazer de novo cultivos agrícolas. Então seria esse um melhoramento da agricultura migratória. Por quê? Porque com a agricultura migratória você vai perdendo produtividade devido à perda de produtividade, de fertilidade do solo. Você só planta, colhe e abandona aquela área, sem nenhuma intervenção nela, sem nenhum adubo, sem nada. Então você só tem um decaimento dos recursos. No sistema Taunja, então você, no cultivo migratório, você tem 2, 3 anos de cultura, o abandono e a condução da floresta nativa até seu crescimento por mais um tempo, depois você volta nessa área. Por quê? Porque a floresta vai voltar matéria orgânica para o sistema, vai tornar o solo melhor de novo, mas o melhor que é pior do que o primeiro estado, né? No sistema Taunja, você planta a cultura agrícola nos renques, como se fosse um sistema lei cropping.
você planta espécies florestais de interesse, 100% de espécies florestais de interesse. Então, árvores para produção de fruto, para produção de madeira e etc. Quando você conduz essas árvores depois do terceiro ano. Por quê? Porque vai ter sombra e não vai dar para cultivos agrícolas. Quando deu, no caso aqui, 11 anos, você faz o corte das árvores e renova o sistema. Uma outra forma, caso você queira manter o cultivo agrícola por mais tempo, seria: então, 3 anos só de cultivo agrícola, depois você entra com o sistema Taunja. E aí, até 14 anos, mais 11 anos, e faz essa renovação. Então, o sistema Taunja, você escolhe espécies florestais para potencial, com potencial madeireiro, e aí você vai fazer uma seleção de diversas espécies, não uma só, podendo ter uma só, mas interessante seria trabalhar com diversas espécies para você ter uma variedade no ecossistema. Quanto mais variado, melhor. Então, como conceito, ele é um sistema silvio-agrícola de substituição florestal, baseado na floresta, que é o componente principal e permanente, e um agrícola que é secundário e temporário. Então, a agricultura nesse ponto seria para o aproveitamento do solo e da luz no momento inicial do cultivo florestal. Ele é recomendável para pequenos agricultores que possuem áreas de produção de madeira, mas necessitam reduzir custos de estabelecimento e manutenção. Terrenos com vocação florestal, mas não fortemente degradados ou fortemente inclinados. Então, tem que ter um nível adequado de inclinação, porque se for muito inclinado, a gente vai para o ley cropping, que é melhor. Para arrendatários de área a ser formado floresta, meeiros e etc. Como objetivo, então, inicialmente o objetivo é auxiliar a regeneração do solo, né? No caso de agricultura migratória, então eu vou auxiliar nessa regeneração do solo, tendo produtos de melhor qualidade. Hoje ele é plantado em todas as propriedades florestais do trópico úmido, onde são plantadas culturas anuais nos primeiros anos das culturas florestais. Então a ideia dele seria melhor aproveitamento no início das culturas florestais, pensando em formação de floresta, formação de uma floresta para a produção de madeira nos trópicos, na região tropical. Criado para diminuir o custo de implantação de floresta. Como vantagens, a gente tem o melhor aproveitamento da terra, ou seja, o solo não vai ficar exposto. Eu vou ter o maior uso dessa terra. Diminuição dos custos de implantação, tem um retorno de investimentos dos plantios agrícolas nos 3 primeiros anos, né? Então aqui uma tabela mostrando custos-benefícios gerados pela implantação de uma reserva legal no sistema Taunja, ou seja, eu implantei a reserva legal e ao mesmo tempo eu fiz cultivo agrícola. Na verdade, se vocês forem ver no Código Florestal, então o Código Florestal brasileiro hoje, ele permite a revegetação da reserva legal. Reserva legal da propriedade, que é aqueles 20% da propriedade que deve ser destinado à vegetação nativa, podendo ser feito o manejo para o uso dela. Então eu posso fazer sistema Taunja nessa área, pelo menos na implantação. Por quê? Porque eu consigo entrar com cultivo agrícola, eu posso colocar até 50% das espécies como exóticas na recuperação de reserva legal.
Então eu posso entrar com espécies nativas, espécies exóticas, arbóreas, e no início, na área, eu posso entrar com cultivo agrícola. Então nada impede que eu entre com culturas agrícolas no início da implantação da minha reserva legal e depois essa substituição pelas culturas florestais, arbóreas, tendo diversidade de até 50%, então 50% das espécies diversas e florestais, nativas, e 50% podendo ser espécies, por exemplo, frutíferas, espécies arbustivas que tenham algum potencial, espécies para óleo e outros extrativos. Então, isso é muito interessante e possível de ser feito porque você tem um retorno maior, né? Então eu tenho aqui um curso com culturas agrícolas pequeno, porém no caso aqui por hectare, quase R$ 50 de retorno do custo de implantação florestal. Então isso daria 7, 8% de retorno do total, pelo menos, já é alguma coisa. Lembrando que o florestal depois vai ter retorno a longo prazo. Isso seria retorno a curto prazo. Vantagens. Possibilita a ocupação e recuperação de áreas onde o baixo padrão de vida provocou a autoexploração da terra, ou seja, a área degradada, aberta, em área tropical, por falta de incentivo e falta de uso dos recursos de forma sustentável. Alternativa a cultivos irracionais, principalmente em relação a trópico úmido. Então, trópico úmido, gente, é para ser trópico úmido, não é para você queimar e tacar fogo igual está sendo feito agora. Então, normalmente, floresta amazônica dificilmente pega fogo. O fogo está ali porque estão queimando, destruindo, deixando secar e aí sim pega fogo, material seco pega fogo. O problema é o seguinte, o problema é que a grande parte da umidade que chega no centro-oeste e no sudeste do Brasil vem da região amazônica via os chamados rios voadores, né, que eles vão, o sentido dos ventos é sempre leste-oeste, porém tem a cadeia dos Andes, o vento úmido bate nos Andes e desce, por falta de seguir para leste, conseguir seguir. Então ele desce para as nossas regiões e com isso nós não somos deserto. Então, com o desflorestamento da região amazônica, você diminui índices pluviométricos. Diminuindo índices pluviométricos na região amazônica, causando alteração no regime, isso vai causar com certeza alteração no regime de chuvas na nossa região, podendo, por exemplo, causar veranicos muito grandes, causar perda de produtividade, de produção de safra, porque ficou várias semanas sem chover, devido a alterações climáticas causadas por alteração na Amazônia. Então a Amazônia, ela pode ser manejada, então o manejo florestal ou cultivos agrícolas de qualquer forma, desde que se mantenha a cobertura vegetal da floresta, pode ser feito. A Amazônia, a reserva legal que aqui é 20%, na região amazônica é 80%. Porém, 80% permitido manejo, então eu posso explorar floresta, posso tirar madeira. O que falta é o governo estar lá dando incentivo aos produtores, ensinando a fazer. Então, se o governo tivesse realmente interesse, não esse, eu falo todos, então não é o governo agora, são todos os governos que não são interessados em tornar aquela população que está lá melhor. Porque se dessem alternativas, se criassem, por exemplo, uma forma de fiscalização de madeira, e madeira no Brasil também sendo vendida 100% ilegal. Porque eu garanto para vocês que qualquer
região do Brasil que tem madeira que não é pinos e eucalipto, é madeira que provavelmente veio da região amazônica e com 80% de certeza, ou com 80% dessa madeira, é madeira ilegal, de desmatamento ilegal. E esse é o problema. Se a gente tivesse uma forma, não precisava nem fiscalizar lá, era só cobrar, tá vendendo madeira? Cadê o certificado que essa madeira é legal? Entendeu? A partir desse momento, a partir do momento que tivesse uma fiscalização na venda, você garante que na produção vai ter que ser produzido. Pode até ter corrupção, etc., mas se torna mais difícil que isso aconteça. Então é falta de vontade pública que a Amazônia realmente ganhe dinheiro com o que ela tem de melhor, que é a floresta. Então eu consigo extrair floresta, eu consigo ganhar dinheiro com floresta, desde que tenha investimento público e fiscalização, e incentivo aos produtores e etc. Então, na verdade, o governo não quer isso. Devido aos tratos das culturas agrícolas, as espécies florestais apresentam melhor desenvolvimento, ou seja, adubação e por aí vai, e fixa o homem ao campo. Aqui tem uma diversificação dos produtos agrícolas, aqui alguns produtos plantados nessas áreas, então feijão, milho, quiabo, em geral são agriculturas de subsistência. Por quê? Porque fica por pouco tempo. Então eu vou plantar cultura agrícola de subsistência principalmente. Desvantagem: exige áreas extensas, pois a floresta fica por muito tempo, então tem que fazer isso em módulos pequenos. Então tem que fazer pequenos módulos e ir mudando isso anualmente. Anualmente você entra com um novo sistema, fazendo um ciclo. Então, se o ciclo ali são 14 anos, eu tento dividir pelo menos em 14 módulos. Então, aqui 14, 11 anos. 11 ou 14 anos. Eu crio módulo, só que espécie florestal, por exemplo, mogno e tal, isso vai se estender por mais tempo, vai depender. Mas eu tenho que ter pelo menos, se é 14 anos, eu tenho que ter pelo menos 14 módulos para que eu tenha sempre a produção agrícola de subsistência e a florestal, para ter um ciclo total desse sistema. Então eu faço isso em módulos. Lembrando, para a reserva legal, eu não posso retirar 100% da madeira. Então, em vez de usar espécies para exploração, eu vou explorar alguns indivíduos, mas eu vou usar espécies, por exemplo, frutíferas. E aí eu tenho a exploração durante todo o tempo e de madeira de tempos em tempos, fazendo a rotação florestal. Agricultores, principalmente subsistência dessas regiões, são difíceis de convencer a mudar o sistema que eles usam, né? O agricultor, em geral, é difícil de convencer. Dificuldade de conciliar política florestal com o interesse dos parceiros. Então, na verdade, a política florestal hoje, ela permite a implantação dos sistemas da reserva legal, como está a UNJA, então já facilitou muito. Socialmente condenável, pois prega justamente ajudar os que não têm terra ou não têm porções de terra suficiente. Então, na verdade, muitas vezes isso teria que ser feito, por exemplo, na região amazônica via flonas, né, que são as florestas nacionais, que seria aí o pessoal faz associações e cria planos de manejo dessas flonas. Mas isso também precisaria de alguém ali ajudando, né, dando um incentivo para todo mundo. Falta de pesquisa,
Dificuldade de acesso. Áreas florestais normalmente estão longe dos caminhos, né? Possuem poucas áreas, poucos caminhos para se chegar. Então, o manejo, ele foi beber água ali rapidinho e já volto. Bom, o taunja, então, como eu falei, você planta a cultura agrícola junto com a espécie florestal. Em determinado momento, isso em aleias, em determinado momento você abandona o cultivo agrícola e mantém o cultivo florestal. No final do ciclo, você corta tudo e renova o sistema. Como alternativas, podendo ter cultivo agrícola por 3 anos, mais 3 anos de sistema, e o sistema se segue, né? O taunja modificado é o ILPF. Então, o ILPF é uma modificação do sistema taunja, onde eu escolho espécies com finalidade. Então, quantas espécies eu vou escolher, número de espécies, crescimento mais rápido, mais lento, relação à capacidade produtiva, tem que ter tecnologia de produção, plasticidade de material, para uso múltiplo, celulose, madeira, energia, óleos essenciais, e que permitam consorciação com outras culturas. Então, planejamento. Tem que se ver o espaçamento, que vai depender do tipo de produto. Isso a gente viu em LPF. Tempo de exploração e equipamentos disponíveis. Então, o ILPF é um sistema taunja modificado para o tempo que você está com a floresta, em vez de você manter cultura agrícola, que é o taunja, você entra com animais. E aí, aqui em termos de influência no arranjo, diâmetro, altura do peito, que seria diâmetro medido a 1,30 m. Num espaçamento, por exemplo, 10 por 4, aleias de 10 metros, eu tenho média com 9 anos, com 11 anos, agora eu me esqueci, de 27 centímetros. No espaçamento de floresta convencional, menos de 20. Em relação ao volume, isso muda, né? Então eu tenho 170, 180, 190 metros cúbicos por hectare. No 10 por 4, vamos pensar só no 3 por 2. 3 por 2 pode ser. Temos 300, então tem uma quantidade de volume maior, ou seja, eu tenho um volume maior de árvores mais finas. Então eu tenho que saber o que eu quero nisso. Por quê? Porque justamente o rendimento, então, número de plantas por hectare no 10 por 4. O que eu tenho aqui, ó, deixa eu aumentar isso. Acima de 80%, 90%, 85%, acima de 25 centímetros. No 3 por 2, eu tenho 99% abaixo de 20 centímetros. Então, entre 10 e 20 centímetros. Ou seja, árvores mais finas com valor agregado menor. Então, esse valor agregado menor... Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, peraí. Esse valor agregado menor, às vezes não compensa. Em termos de equipamentos, temos que ver o que a gente tem na propriedade para implantar. Então, desde um sulcador, um plantadora manual de grãos. Então, isso a gente tem que fazer de acordo com a nossa tecnologia, adaptar à nossa tecnologia. Outros equipamentos de colheita florestal, né, ou na motosserra. Alinhamento de preferência leste-oeste. Em terrenos planos é possível, em terrenos acidentados não, mas eu aumento a distância
entre as árvores na linha, por exemplo, se o leste-oeste estiver aqui, para aumentar essa insolação. Aqui um exemplo, então, leste-oeste e aqui norte-sul, né, o sistema. Um exemplo do LPF, cultura agrícola no primeiro ano, junto com a espécie florestal, que tem o eucalipto, cultura agrícola. Tomar cuidado, então, com o porte dessa cultura agrícola, porque, por exemplo, o milho, nesse primeiro ano, pode sombrear a espécie florestal. Então, às vezes, planta um sorgo, por exemplo, que pode virar silagem, e aí se é no zero, no ano 1, você entra com soja, milho, e aí podendo entrar com pastagem. Então, aqui lembrando o exemplo do milho aos 24 meses, ou seja, 2 anos de eucalipto, que tem uma perda de produtividade de 4 toneladas para no máximo 2 e pouco, então 50% de perda praticamente de produtividade de grãos, devido àquela questão da luminosidade. Então a luz, o milho se perde muito. A soja não tem tanta perda, perde, mas perde menos no segundo ano, né? Então ela tem uma perda bem menor. Isso aqui a gente já viu, né? No monocultivo 1000 e chegando a 80% até o total. Existem N lavouras possíveis. Então, o ILPF é alternativa, é um sistema Taundia alternativo, porque o sistema agrícola dele é o sistema Taundia, e aí você entra com o sistema de pecuária, que aí é a mudança em relação, por exemplo, ao Taundia normal. Então, a integração lavoura-pecuária-floresta é um sistema Taundia modificado, onde eu substituo a cultura agrícola, em vez de eu abandonar o sistema deixando só as árvores, eu coloco pecuária. Então, alternativa de espécies, ciclo curto, arroz, feijão calpi, milho, mandioca, banana. Cupuaçu poderia entrar, por exemplo, substituindo ou plantando no sistema. Cupuaçu, cacau, café, guaraná, pimenta do reino, pupunha. Abacate eu não gosto tanto porque ele faz muita sombra. Citros. E aí essa espécie ficaria no sistema produzindo à sombra. São espécies que toleram sombreamento. Na verdade, elas até necessitam, algumas delas, né? Cacau necessita, cupuaçu, guaraná. O café, ele vai bem à sombra, produz bem. Espécies florestais, uma variedade, vocês podem procurar na internet, tem uma variedade grande de espécies florestais também, possíveis, né? Espécies florestais com potencial madeireiro. Frejó, mogno, castanha, outra espécie de corda-aruá, andiroba, e aí vai, angelim, eucalipto, pinus, teca, seringueira e entre outras. Então, nativas, exóticas, dependendo de onde a gente vai colocar esse sistema. Lembrando que, se a gente pensar no sistema para reserva legal, a gente precisa ter 50% de nativas. Se a gente for fora da reserva legal, fora dos 20% de reserva legal, não tem essa necessidade. Eu posso plantar 100% de espécies exóticas. A gente está montando um sistema na área legalmente produtiva da propriedade, legalmente de uso alternativo do solo, né? Então, na reserva legal, nos 20% ou 80% da região amazônica, né? Eu posso manejar espécies nativas. Eu tenho 100% de chance de manejo, mas com espécies nativas. Nesse módulo, então, a cada módulo eu estou pedindo isso, eu vou colocar certinho. Mas é basicamente o que está falando aqui. Delinear um SAF Taundia ou Taundia modificado, que é o ILPF,
E aí seria definir quais espécies utilizar, qual cultura utilizar, espaçamento do sistema, o arranjo e os tempos de rotação. Por exemplo, vou manter a cultura agrícola X por 2 anos, 3 anos. Depois eu estou usando tais espécies, vou manter a espécie florestal até tal ano e renovar o sistema. Ou vou fazer o tal modificado, vou entrar ali com gado e vou fazer para engorda, cada 2 anos eu retiro aquele gado, ciclos de 2 anos, tendo retorno. Então é isso que eu quero. E aí aqui eu sempre coloquei essas situações, mas nesse caso, cada um para a sua região. Então seria interessante vocês pensarem na situação da sua região. Então aqui, por exemplo, região da Amazônia, com arbóreos no cerrado, com eucalipto, região plana, região amorrada. Então cada um pensar na sua situação. Então, gente, mesma coisa, é só um delineamento, meia folha no máximo, descrevendo quais espécies utilizaram, qual espaçamento, como é que esse arranjo vai ficar. Só um planejamento, sem entrar nos tratos culturais e tudo mais. E aí também vamos enviar. Eu vou colocar um link do trabalho hoje ainda. Essa aula eu estou gravando no mesmo dia da aula de cultivo de alés, para dar uma adiantada, para que vocês consigam me enviar isso até meados do dia 20, 20 e pouco, para corrigir e vocês já terem um certificado dia 29, que é o final do curso. Beleza, pessoal? E por isso que eu estou cobrando somente o arranjo e não estou cobrando definir todas as espécies. Eu acho que cada um que tiver interesse, eu acho que consegue buscar as espécies com maior facilidade e fazer com mais tempo. Como o tempo do curso está chegando ao fim, achei mais fácil condensar isso e vocês só delinearem, só fazerem um planejamento. Então é isso, pessoal. Até mais.